teria que dominar todo esse conhecimento que hoje tem que dominar para que possa desenvolver o trabalho docente. Bom, e o PIBID, então, nesse contexto, também vai funcionar, né, coerentemente com aquilo que é o trabalho da Universidade de Brasília nesse momento, todo o processo de ensino da universidade vai estar também sendo envolvido nesse acompanhamento. Então, o estudante que, em geral, já tem uma formação muito boa para atendimento na escola, nesse momento vai ser desafiado também a pensar e incluir na sua formação como é que se trabalha o ensino da sua área de conhecimento nesse contexto, né, de pandemia, de distanciamento social, enfim, de uma nova configuração do modo de aprendizagem, né? Nós, classicamente, já temos uma divisão sobre o que é o ensino presencial e aquilo que é o ensino à distância. O que nós estamos vivenciando nesse momento não é nenhuma coisa nem a outra coisa, né? Estamos vivenciando aí, inclusive, assim, há uma profusão de discussões entre teóricos e pesquisadores do uso das tecnologias sobre se a gente chama simplesmente de ensino remoto, ensino mediado pelas tecnologias, ensino remoto com elementos, né, de educação à distância, ensino, enfim, está uma discussão muito interessante. Então, o momento é de formação para todo mundo. Nós também, eu como professor na universidade, formador de professores, né, estou sendo desafiado a repensar uma série de questões. Então, o PIBID vai garantir que os estudantes dos diferentes cursos que participarão dessa edição agora do PIBID, possam ser desafiados e aproveitar as potencialidades de aprendizagem com aquilo que, nesse momento, é potencial e que é também de limitação. Nós vamos estar trabalhando no PIBID, nessa edição, né, que pretendemos começar agora em agosto, se tudo der certo. Os prazos todos estão, nesse momento, com alguma dificuldade de serem confirmados, dada a situação da própria pandemia, né? Mas, se tudo correr bem, a gente começa em agosto. Nós temos 13 cursos. A CAPES dividiu, né, os cursos em função. A justificativa da CAPES é que, em nível nacional, você tem uma série de áreas de conhecimento que são prioritárias, porque são as áreas que mais faltam professores, e outra área que ela chama de gerais. Então, no PIBID é dividido hoje um pouco em áreas específicas e áreas gerais. Somando os diferentes cursos dessas áreas, nós temos 13 cursos participando. E por que só 13? Nós temos mais desse na universidade. Tem uma relação com a quantidade de bolsas que foram disponibilizadas para a Universidade de Brasília. Para o Distrito Federal todo, foram disponibilizadas apenas 240 bolsas para o PIBID, né? Então, essas 240 bolsas foram distribuídas entre a Universidade de Brasília, que sozinha ficou com a metade dessas bolsas, e as outras instituições que ficaram com bem menos bolsas, né, para os seus estudantes no PIBID. Essa é uma discussão, inclusive, que a gente precisa fazer em termos de política maior sobre a quantidade de bolsas que são disponibilizadas para o Distrito Federal. Então, com as 120 bolsas, e aí com toda uma discussão que foi provocada nacionalmente, a CAPES permitiu que antes os núcleos tinham que ter 24 estudantes daquela área, eram 24 estudantes com seu coordenador. Agora, os núcleos, né, cada área pode estar entrando com 8 estudantes. Então, nós fizemos isso, reduzimos a quantidade de vagas para cada área, de modo que nós temos, desses 13 cursos que hoje participam, 11 cursos vão ter 8 vagas para cada curso e 2 cursos vão ter 16 vagas, porque não podíamos pegar essas 16, a vontade nossa era distribuir, né? Essas 16, dava aí mais uma vaga para cada um, sobrava um restinho que a gente podia verificar onde era a maior necessidade. Mas, pelas regras da CAPES, isso não é possível. Um projeto de PIBID ou funcionará com 8, ou com 16, ou com 24. Então, nós tivemos que fazer, no final das contas, uma sistemática, e aí 2 cursos, né, ficaram com 16 e os demais ficaram com 8 bolsistas. Bom, nessa semana, nós estamos com as inscrições abertas, então é importante que o estudante que quer fazer PIBID, ele tem que lembrar que o PIBID é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Portanto, ele não é para quem está terminando o curso de licenciatura, ele é para quem está começando o estudante, é para aquele que está ainda na primeira metade do curso. As próprias regras do edital da CAPES prevêem que o estudante não pode ter cumprido mais do que 60% do curso. Então, é para quem tem menos de 60% do curso já concluído, né? Aí, para as outras demais, depois a professora Ana Júlia comenta, né, sobre a residência pedagógica. Então, é muito importante os estudantes estarem atentos. Eu vou para o PIBID ou eu vou para a residência? Então, lembrando, o PIBID é para aqueles que estão na primeira metade do curso. Estudante que começou esse ano pode participar? Poderá participar também. Nós vamos precisar verificar se entrarem, né, se no processo seletivo, estudantes que estiverem começando
forem selecionados, temos que ver como é que a gente faz esse acompanhamento mais de perto desses estudantes que ainda não tiveram nenhuma experiência nem na própria formação da universidade. Mas isso vai ser certamente garantido junto à coordenação institucional e os coordenadores, né, de cada área, talvez inclusive a gente fazendo algum tipo de atividade em conjunto. Enfim, eu estou bastante animado com as possibilidades diante desse quadro que a gente está aí. É uma alegria enorme saber que, enfim, o PIBID vai poder começar, ainda que a gente demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas saber que o PIBID vai começar e vai dar continuidade a essa história exitosa de contribuir na formação inicial de professores e professoras das mais diferentes áreas, né? E espero que vários estudantes possam aí nessa semana fazer a sua inscrição. Atenção que é só até o dia 21, né? E possam fazer a sua inscrição e logo em seguida, nos dias seguintes, os professores vão analisar a carta de intenções que os estudantes têm que escrever lá no formulário de inscrição e também vão fazer entrevistas com os estudantes para poder verificar o perfil, né, desses que estão solicitando, se estão de acordo com as regras do próprio edital da CAPES e aqueles que estariam aí mais adequados com o perfil que se espera para participação num programa como esse, né? Porque é diferente fazer um PIBIC daquilo que se quer participar de um PIBID, né? O PIBIC é basicamente pesquisa. Aqui é uma ação direta, né, na interação com a escola, com os estudantes da educação básica, né? Em alguns projetos será um trabalho no ensino médio, em outras áreas será um trabalho no ensino fundamental, séries iniciais ou séries finais do ensino fundamental, né? Então, gente, é alegria grande. Os professores também estão muito motivados, os coordenadores de cada área estão muito motivados. A gente tem tido reuniões aí periódicas de avaliação e de planejamento, né? Nos próximos dias já vamos fazer também a escolha das escolas. As secretarias de educação estão indicando em que escolas estariam interessadas em acolher, né, o PIBID de cada área. Vamos estar, em seguida, fazendo a seleção dos professores supervisores que irão acompanhar os estudantes nas escolas e, em seguida, então, a gente inicia, né, o nosso PIBID de 2020, aí com muita garra, com muita força. Eu acho que, para poder início de conversa, não sei até se estourei meu tempo, mas seriam esses elementos para dizer a vocês, assim, desse nosso lançamento, da alegria e da vontade que vocês se inscrevam e que a gente tenha aí, né, a melhor seleção possível para organizar o melhor PIBID que a gente já teve. Obrigado, professora Heloísa. Professor Pedro, muito obrigada a você. A gente pode passar... Você lembra quais são os cursos que entraram no PIBID na área comum? Só para relembrar aqui os meninos. Tá, joia. Não, naquilo que é chamado de área comum, inclusive é interessante, nós temos o curso de música, nós temos o curso de educação física, e depois nós temos 4 cursos que estão organizados em 2 projetos interdisciplinares, que vão atuar juntos. É um projeto interdisciplinar entre filosofia e geografia, e um outro projeto interdisciplinar entre sociologia e história. E aí já perfazem, então, 6 cursos. Depois, nas áreas prioritárias, nós temos português, matemática, pedagogia, como projeto específico de trabalho com alfabetização, e aí temos física, química, biologia, né? E eu falei... Educação física? A educação física já está nas áreas gerais, né? Então, aqui português, matemática, pedagogia, aí temos ciências, né? E temos as 3 áreas separadas, que é física, química e biologia. Isso aí. Com isso, perfazem os 13 cursos que fazem parte do PIBID. Tá ótimo, Pedro. Muito obrigada. A gente teve algumas dúvidas que eu vi aqui, mas a gente pode responder também no final. Então, eu vou passar agora para a professora Ana Júlia, para ela falar um pouquinho, então, do programa Residência Pedagógica, e aí a gente abre para os estudantes que estão nos assistindo. Então, Ana Júlia, você pode... ir perguntando, porque eu vou botar a tela aqui ainda, se você quiser ir fazendo as perguntas. Não, pode ir. Tá. Que é rapidinho para pôr a tela. Tá tudo certo aí? Tá. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o pessoal, que a Ana Júlia achava que eu só estava respondendo para ela. Vocês estão vendo as minhas respostas no chat? Você tem que responder para todos. Pois é. Classificar para todos. Não, isso que eu não estou vendo aqui. Quero. Tira o vídeo. E eu vou tirar. Ana Júlia, mas não, pode... Eu vou olhar isso, eu só vou sumir um pouquinho, mas você pode ir começando, tá bom? Beleza, então.
que eu vou chamar o técnico, mas pode ir. Tá bom. Gente, boa tarde. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer a Heloísa pelo convite para participar da coordenação institucional aí da residência pedagógica. Agradecer o Pedro pela paciência e pelo apoio que ele sempre dá, a calma que ele tem, sempre nos acalma junto, na hora que a gente está desesperado. Agradecer a CIL, né, os funcionários da CIL, os técnicos da CIL, que também ajudam bastante a gente nesse caminho, e agradecer em especial a todos os docentes orientadores, que são os professores que estão junto comigo aí nessa empreitada, né? Bom, então eu sou Ana Júlia, eu sou docente na UNB desde 2016, acho que eu sou a mais novinha na casa aí, né, do grupo, e eu trabalho no Núcleo de Educação Científica do Instituto de Biologia, né, eu trabalho diretamente com formação de professores, eu dou aula tanto de didática como de estágio, né, trabalhei, assim como o Pedro, no PIBID, numa edição do PIBID, e na última edição da residência pedagógica eu coordenei o subprojeto de biologia. Bom, a residência pedagógica, então, o edital que está sendo lançado é o edital número 15 do DEG, né? Está lá na página do DEG, daqui a pouquinho eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, eu vou tentar falar de forma rápida, para não ficar muito cansativo, os objetivos do programa Residência Pedagógica. Então, como o professor Pedro falou, são dois programas que fazem parte do Programa de Formação Continuada, né, que é uma ação do governo, e o PIBID com foco mais no início da formação dos alunos e o Residência Pedagógica com foco mais para o fim da licenciatura, né? Então, o objetivo específico da Residência Pedagógica é incentivar a formação dos docentes em nível superior para a educação básica, conduzindo o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática e a prática profissional docente. Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de licenciatura às orientações da Base Nacional Comum Curricular. Nesse ponto, eu queria chamar a atenção o seguinte, não é que a gente vai seguir exatamente o que está lá, até porque existem diferenças entre os estados, né? Então, lembrando que a Base Nacional Comum Curricular, ela é uma linha para que os estados elaborem seus currículos específicos. Temos críticas à base, temos elogios à base, então a ideia é que a gente consiga até discutir isso mesmo dentro da residência pedagógica, né? Fortalecer e ampliar as relações entre as instituições de ensino superior, no caso aqui é a UNB, e as escolas públicas, né? Então a gente entende que é muito importante para a UNB estar próximo à escola pública, né? E é muito importante para a escola pública ter a UNB também como um parceiro. Então, no sentido da gente se ajudar, a gente precisa deles, né, desse espaço de formação, e muitos dos professores que vão trabalhar nas escolas públicas acabam saindo da universidade, né, da UNB. Então, a gente acaba tendo essa parceria muito, muito importante e cada vez mais solidificada graças às ações da CIL aí, com a força aí da Heloísa. E o outro objetivo é fortalecer o papel das redes de ensino na formação dos futuros professores, né? Então, são 4 pontos importantes da gente chamar a atenção. Aproveitando um pouquinho que o Pedro disse, a gente teve, em comparação com o programa do ano passado, do edital passado, desculpa, de 2018, um corte de 50% das bolsas. Então, a CAPES ofertou, nesse edital, 30.096 bolsas para a residência pedagógica. Para o Distrito Federal, o mesmo quantitativo de bolsas que foi ofertado para o PIBID foi ofertado para a residência pedagógica, que foram 240 bolsas, tá? Para todo o Distrito Federal. Participaram da seleção da CAPES 270 instituições, que são públicas privadas, né? As universidades públicas, privadas e institutos federais. Dessas 270, 250 foram selecionadas. A UNB foi a primeira do DF e a 6ª colocada no Brasil. E a gente conseguiu, graças a essas pontuações, 50% das bolsas do Distrito Federal. Então, outras instituições privadas também participam da residência pedagógica, mas com quantitativo de bolsas menor do que o nosso. Atribuições. Então, o que é importante, o que o residente vai fazer no programa Residência Pedagógica? Então, aqui tem alguns itens básicos, né?
que a gente apresenta, e eles estão presentes lá no edital. Então, a gente tem o residente, ele vai elaborar um plano de atividade que vai ser elaborado com ele e com o docente orientador, que é o professor do curso na UNB, e o preceptor, que é o professor que vai receber esses alunos na escola. Então, ele vai ser elaborado por essas três pessoas, né? Ele tem que cumprir uma carga horária de 138 horas por módulo, então a residência pedagógica está distribuída em 3 módulos de 138 horas. Ele pode, preferencialmente, a gente pede que participe dos 3 módulos, mas ele pode participar só de um, ou só de 2, ou dos 3 módulos, certo? Cada um desses módulos tem uma determinada carga horária para determinadas coisas que a gente já tem prescritas. Outra tarefa, digamos assim, do residente, desenvolver as ações do plano de atividades com assiduidade, de forma acadêmica, profissional e ética, né? Que parece óbvio, mas é sempre bom a gente falar que essas questões precisam ser reforçadas a partir do momento que a gente pensa na formação de um profissional que vai estar na escola num período daqui a não muito tempo, né? Já que é um profissional que já está, um licenciando que já está no fim do curso. Elaborar e entregar os relatórios previstos no prazo estabelecido no plano de atividades. Então, a gente tem uma série de tarefas que precisam ser relatadas e esses relatórios precisam ser entregues dentro do prazo, porque a gente tem prazo e a CAPES nos cobra esses prazos. Participar das atividades do acompanhamento, avaliação do programa, que ocorrerem na CAPES, que a CAPES desenvolver, né, que a CAPES sugerir, ou que a gente elaborar, que a gente for promover. Então, por exemplo, no fim do programa de 2018, foi no fim do ano passado, no fim de 2019, a gente fez um encontro PIBID de residência pedagógica. E não é optativo participar, digamos assim, é uma tarefa de vocês, residentes, participar desse programa, que é o momento da gente compartilhar o que a gente fez, da gente trocar experiência, da gente avaliar, né, como foi isso, como isso pode ser melhorado, o que foi legal. Então, é muito importante a participação de vocês para que a gente possa avançar nesses programas, né, e que a gente possa ter resultados de como foi até então desenvolver esse programa dentro da universidade. E faltou um, desculpa. Opa, pro lado contrário. Comunicar qualquer irregularidade no andamento da residência ao seu docente orientador ou à coordenação institucional do projeto na UNB. Então, a gente precisa saber se alguma coisa não está acontecendo da forma que deveria acontecer. Então, se por algum motivo na escola está acontecendo alguma coisa que é estranha ao que deveria estar acontecendo, isso precisa ser relatado num primeiro momento para o docente orientador, que é o professor que vai estar da UNB, que vai estar acompanhando o subprojeto, né? E, num segundo momento, a coordenação institucional. Bom, quais são as áreas, né? Então, da mesma forma que o Pedro relatou, a gente tem essa divisão de áreas prioritárias e áreas comuns que foram delimitadas pela CAPES. Então, não é porque a gente acha que essas são áreas prioritárias, não, isso já veio no edital dessa forma. Então, a gente tem 6 cursos participando das áreas prioritárias, 3 deles com 8 bolsas para residente e 2 vagas para voluntários. E 3 deles com 16 bolsas para residentes e 4 vagas para voluntário. Então, cursos de áreas prioritárias com 8 bolsas para residentes e 2 vagas para voluntários são pedagogia, com foco na alfabetização, física e ciências naturais. E cursos com 16 bolsas e 4 voluntários, língua portuguesa, matemática e biologia, certo? Então, isso a gente, não foi a gente que escolheu assim, a gente fez um sorteio, né? E foi definido, então esse quantitativo de bolsas acabou sendo definido por um sorteio, uma vez que a gente acha que todos mereciam ter o maior número de bolsas possível. E outra coisa que eu queria também chamar a atenção é que os cursos que têm 16 bolsas na residência pedagógica, eles não têm 16 bolsas no PIBID e vice-versa, né? Esse foi um outro critério que a gente usou tentando contemplar os cursos com o maior quantitativo de bolsas possível. Bom, cursos de áreas comuns são computação, artes cênicas, artes visuais, inglês, espanhol e educação do campo. Cada subprojeto, né, cada curso desse compõe um subprojeto. Então, eles vão ter disponíveis 8 bolsas para residentes e 2 vagas para voluntários, no caso aí não bolsistas. Certo?
Abertura do edital. Então, o edital está abrindo hoje, da residência pedagógica, do PIBID já abriu, tá? O da residência pedagógica está abrindo hoje, e a gente tem as inscrições abertas até o dia 2 de agosto. Então, a gente deu um prazo mais amplo em virtude do pessoal da educação do campo, que tem uma condição de acesso à internet um pouco mais dificultada, né, devido ao local que eles estão. Então, a gente precisou de um tempinho maior, por isso a gente deu mais tempo do que o PIBID, que não tem o pessoal da educação do campo. As inscrições devem ser feitas por um formulário, cada subprojeto tem um formulário, e o link de cada um desses formulários está disponível no edital, na página do DEC. Então, vocês vão entrar no edital, lá no fim do edital, vocês vão ler o edital, que isso é importante, né? E lá no fim do edital vai ter o item, se eu não me engano, 9 ou 10.3, que vocês vão encontrar os links dos formulários. O que o aluno precisa ter para poder se candidatar à residência pedagógica? Então, ele tem que estar matriculado no curso de licenciatura, o de bacharelado não pode se candidatar à residência pedagógica, uma vez que é um programa de formação de professores. A não ser que ele já tenha optado pela dupla habilitação e aí ele esteja com a matrícula de licenciatura, certo? Então, ele tem que estar regularmente matriculado no curso de licenciatura na área do subprojeto dele. Então, se ele é um aluno de física, ele precisa se matricular, se inscrever no subprojeto de física. Ele tem que ser aprovado no processo seletivo. Para a residência pedagógica, ele tem que ter cursado no mínimo 50% dos créditos do curso ou estar no 5º semestre. Né? Então, uma coisa ou outra. Declarar que tem condições de dedicar pelo menos 40 horas mensais para desenvolvimento das atividades da residência. Então, são 10 horas semanais que a gente exige de participação. Firmar um termo de compromisso com a CAPES, né, para aqueles que vão ser bolsistas, e ter o currículo cadastrado na plataforma CAPES. Então, geralmente, os alunos costumam ter o currículo na plataforma Lattes, que é a plataforma do CNPq. Essa plataforma é outra, uma da CAPES. Então, está o link aqui e no edital também tem o link disponível para cadastro desse currículo. Quais os documentos precisam para fazer a inscrição? O comprovante de matrícula do semestre de 2020/1, que é esse semestre que está suspenso e que volta agora em agosto. Então, isso vocês conseguem no SIGA-A. O histórico escolar atualizado, que também vocês conseguem no SIGA-A. Então, vocês não precisam ir ao UNB para conseguir esses documentos. E a cópia do currículo cadastrado na plataforma Lattes. A plataforma CAPES. No formulário vai ter um campo para vocês inserirem esses documentos, certo? Então, vocês vão precisar inserir esses documentos todos no formulário de inscrição. E acompanhar o processo seletivo de forma geral. Né? Então, falando bem amplamente, né, é mais ou menos isso que a gente tem no edital. E agora acho que a gente pode abrir... Bom, devolvo a palavra para a Heloísa, deixa eu descompartilhar minha tela. Devolvo a palavra para a Heloísa, para ela dar sequência aí. Pronto. Eu estou com um problema... Heloísa. Oi, Heloísa. toda vez... Rosana, eu queria fazer uma complementação na fala do professor Pedro, é possível? É possível. Não, só para deixar registrado também que entre 2009 e 2013 nós tivemos 2 edições do Prodocência, que foi um projeto onde eu conheci a professora Heloísa, a professora Rosana Naves. Era um grupo bastante dinâmico, a gente teve resultados maravilhosos. Tivemos 2 publicações resultantes desse projeto, publicações individuais das experiências do curso. Então, Heloísa, realmente foi um trabalho muito bonito, muito bem feito, e eu não poderia deixar passar. Né? Obrigada. Foi excelente, Rosana. Excelente lembrança. Eu acho que eu estou... eu pensei que eu tô com algum problema aqui, mas enfim. Pessoal, muito obrigada, Rosana, excelente lembrança, foram
o Prodocência foi realmente o primeiro programa, né, eu acho, do governo pensando na formação de professores, e depois vieram o PIBID e a residência pedagógica. Então, era um outro programa institucional muito importante que a gente não tem mais, mas aqui na UNB realmente ele gerou ótimas lembranças e frutos muito importantes. É ótimo, obrigada pela lembrança. Então, obrigada também, professora Ana Júlia. E agora vamos passar, então, para as perguntas. Algumas a gente já foi respondendo aqui. Acho que o professor Pedro já leu. Vocês querem que eu leia e vocês respondam? Vou fazer uma para cada um, tá bom? Então, uma pergunta, Pedro. Oi? Eu respondi só uma no chat, mas porque de fato não, tem que ser muito rápido para conseguir trabalhar as duas coisas, prestar atenção na fala e ainda dar conta. Então, algumas coisas talvez seja melhor algumas respostas rápidas aqui no áudio. Eu vou lendo aqui, aí você vai me respondendo e a Ana Júlia também. A primeira pergunta é só do iníciozinho, mas onde estão os editais, professor Pedro? Os editais estão na página do DEG, do Decanato de Graduação da Universidade de Brasília. Tá, pode ótimo. procurar lá no decanato, aí tem a parte de editais, você vai encontrar o edital do PIBID lá. Tá bom. Tem duas perguntas aqui sobre estudantes do primeiro semestre, se eles vão poder se inscrever no PIBID ou não. Podem fazer e estarão concorrendo em igualdade com os demais. O critério, na verdade, é o seguinte: como existe uma exigência de interação na escola, por isso que eu falava na fala, quando estava explicando, tem uma questão de verificar um pouco o perfil, mas isso vai ser levado em conta, seja numa análise da capacidade de escrita na carta de intenções, e por isso que lá no próprio edital vocês encontram quais são os critérios com que essa carta de intenções será avaliada, como também na entrevista. E também lá no edital vocês encontram como é que vão ser pontuados alguns aspectos. São somente esses elementos, né? Inclusive, um estudante perguntava sobre o IRA. Não, o IRA não é um componente de eliminação, inclusive porque estudantes de primeiro semestre não têm IRA ainda, tá? Então, podem ficar tranquilos, as condições de concorrer às vagas são as mesmas para todos, desde que estejam dentro dos parâmetros do que o edital está solicitando. Excelente. O PIBID, realmente, se tivesse o IRA, os meninos iam ficar prejudicados, ainda bem que não estão. Então, acho que a gente já respondeu duas, porque tinha uma da matemática também. Tem uma pergunta do Roberto Stefanelli, se quem está numa segunda licenciatura pode participar do PIBID. Não há impedimento. O PIBID tem a ver com essa licenciatura na qual está matriculado nesse momento. Não há nenhuma restrição, pelo menos no próprio edital da carta, não há nada que esteja limitando que alguém que já participou de uma outra licenciatura, porque agora trata-se da sua formação nessa licenciatura na qual você está fazendo agora. Se você, por acaso, se formou há pouco e você participou, se você já participou do PIBID, aí nós temos que verificar, porque o tempo máximo que alguém pode participar do PIBID é de 18 meses. Então, se você, de repente, participou um ano do PIBID, aí provavelmente você só vai poder participar 6 meses. Aí você tem que avaliar se vale a pena você entrar num programa, concorrer, né, ser selecionado para participar apenas 6 meses ou 4 meses, né? Porque o estudante só pode participar, independente de qual edição, de 18 meses do PIBID. Pode ser que você participou da edição de 2018, que terminou em janeiro desse ano, pode ser que você participou da edição anterior. Então, se você completou 18 meses, aí você não poderá participar dessa edição. Então, não tem a ver com o fato de ser primeira ou segunda licenciatura, mas tem a ver, sobretudo, se você já participou ou não do PIBID, já foi bolsista ou não do PIBID. Muito bom, Pedro. Obrigada. Outra pergunta aqui que... a pergunta, tem duas perguntas aqui que vocês dois podem responder. Por que alguns cursos estão participando somente da residência pedagógica e outros somente do PIBID? Ana? Bom, porque podem ser dois motivos. Primeiro, porque o curso não submeteu o projeto, né? Porque quando o edital foi aberto, a gente fez uma chamada institucional para que as licenciaturas enviassem projetos para participar desse projeto institucional.
Alguns cursos enviaram, outros não. Quando os cursos enviaram para os 2 programas, para a residência pedagógica e para o PIBID, e quando a gente teve resultado de bolsas que foi inferior ao número que a gente precisava para atender a todos os projetos que foram enviados, a gente se reuniu, CIO, né, na pessoa da Heloísa, eu e o Pedro, e a gente achou que seria mais justo a gente contemplar todas as licenciaturas em pelo menos um dos programas. Então, os cursos de áreas prioritárias, a gente conseguiu atender a todos que se inscreveram nos 2 programas, porque a CAPES disponibilizou mais bolsas para esses cursos. Já os cursos de áreas comuns, a gente teve que selecionar, ou fica na residência pedagógica, ou fica no PIBID. Então, percebam que de áreas comuns, a gente não tem sobreposição de cursos. Os cursos que estão no PIBID, em áreas comuns, só estão no PIBID. Os cursos que estão em área comum na residência pedagógica, só estão na residência pedagógica, porque senão a gente não conseguia contemplar o quantitativo de licenciaturas que se inscreveu. Então, de todas as licenciaturas que... Foram 6 no PIBID e 6 na residência, né? Isso, exatamente. Então, todos os cursos que mandaram projetos para participar dos programas de formação, PIBID e residência pedagógica, foram contemplados em pelo menos um dos programas. Por isso. E aí lembrar também que a professora Ana lembrou muito bem dessa divisão entre áreas comuns e áreas prioritárias. No caso do PIBID chama prioritário, no caso da residência chama... Prioritário. O que muda é outro. Assim, um é que no comum PIBID e geral, né? gerais, e na residência chama de áreas comuns. Isso é uma divisão que a CAPES, né, que fez. Então, na divisão de bolsas entre áreas comuns e áreas gerais, áreas comuns e áreas prioritárias, 60% das vagas ficam com as áreas prioritárias. Então, no caso do PIBID, por exemplo, nós temos 2 cursos dessas áreas prioritárias que têm 16 vagas e todos os outros têm apenas 8. Se não houvesse essa regra, talvez poderíamos ter tido mais 2 cursos no PIBID com 8 bolsas. Mas por essas regras colocadas, né, pela CAPES, de privilegiar esses cursos, que na avaliação da CAPES, pelos estudos e tudo mais, seriam cursos que mais carecem, né, de formação de professores ou de incentivo para a formação, então esse número é resultado. E como nós só tivemos 120 bolsas em cada um dos programas, não dava para atender a diversidade toda que nós tínhamos muita vontade de atender, e as áreas também. Várias áreas queriam estar no PIBID, algumas áreas queriam estar no PIBID, mas não tivemos condições de acolher. Outras áreas queriam estar na residência também, e nós não tivemos condições de acolher pela quantidade, por essas outras questões que a professora Ana Júlia e eu acabamos de explicar. Muito bom. Agora, acho que a Ana Júlia já respondeu, né? Se o participar do PIBID impede a participar do PIBIC. Se tem algum impedimento nesse sentido. Eu que vou responder, Pedro? Pode, quem quiser. Não impede, mas você só pode ser bolsista em um dos 2. Ou você é bolsista PIBIC, ou você é bolsista PIBID. Ou você é bolsista PIBIC, ou você é bolsista residência pedagógica. Você não pode ter as 2 bolsas. Então, também, e só respondendo então a outra pergunta aqui, é que você não pode participar dos 2 programas, né? Pode, mas um deles você tem que ser voluntário. Ah, pode participar dos 2? Pode. Quando você fala 2 programas, quais programas? PIBID e residência. Ah, não, aí não pode. Não, aí não pode. É um ou outro, Desculpa. PIBIC, porque tem a questão do tempo. Início do curso ou final do curso, né? Então, o currículo vai ser diferente. Então, para resumir, professor Luiz, para resumir, isso é assim, PIBIC é iniciação científica, PIBID e residência estão relacionados à formação docente. Você pode estar no PIBIC e pode estar em um desses outros 2 programas. Isso. Né? O que você não pode é ser bolsista ao mesmo tempo. Tá? Então, isso é bom lembrar que eu não coloquei na minha fala, no PIBID, né, que é esse programa que nós estamos lançando aqui, junto com a residência pedagógica, você pode também atuar como voluntário. Né? No processo seletivo, irão ser selecionados aqueles que serão bolsistas, depois um grupo de voluntários, na verdade os projetos, se eu não me engano, todos colocaram 2 vagas para voluntários, e os demais que não forem selecionados entre esses 10, né, 8 bolsistas e 2 voluntários, tem 2 programas que são 16 bolsistas. Esses vão para um cadastro de reserva.
que caso haja, no caso do PIBID, necessário algum estudante, a gente pode estar chamando, né, convidando para fazer parte um desses estudantes do cadastro de reserva. É um cadastro para cada curso. Obrigada. O pessoal está perguntando também qual a diferença entre, eu acho que é uma das últimas perguntas, e eu peço para algum estudante, se eu tiver pulado alguma pergunta, e ele faça de novo, por favor, se ela tiver ficado perdida em algum lugar. Quem acha que ainda está com alguma dúvida, tem o Arthur perguntou se cabia recurso no edital para atender todos os cursos de forma paritária. Arthur, isso não tem a ver com recurso. A gente recebeu um número X de vagas e a gente teve que dividir essas vagas com grupos de... A gente entrou com o recurso e o que a gente conseguiu com a CAPES foi ter grupos menores, mas a gente tinha um número limitado de bolsas, então a gente não iria conseguir atender os cursos de forma paritária de jeito nenhum, porque a gente tem muitos cursos envolvidos, muitas habilitações, então não tem possibilidade. A Larissa está perguntando se é necessário ter o currículo na CAPES para solicitar, para entrar no edital do PIBID e da residência, se ele já tem que colocar, já tem que ter esse edital. E o Roberto quer saber se o PIBID vai acontecer nesse centro de línguas ou só nas escolas. Então, se vai ter equivalência da residência com algum estágio, Ana Júlia. Então, vamos lá, Pedro. Aí você começa e a Ana Júlia termina. Então, a primeira é assim, para participar dos 2 programas, você tem que estar cadastrado na plataforma da CAPES. Mas, para o processo seletivo, só quem está concorrendo à residência, a professora Ana Júlia pode explicar melhor. No caso do PIBID, você não tem que fazer a inscrição prévia na plataforma, tá? Mas isso será exigido imediatamente. Ou seja, alguém que não tiver cadastrado na plataforma CAPES não poderá receber bolsa, não poderá nem participar, né, do programa. Então, a única diferença é que, no caso do PIBID, para o processo seletivo, você não tem que ter feito esse cadastro ainda. Mas, imediatamente, ao processo seletivo, sendo um dos selecionados em qualquer dos cursos, você terá que fazer seu cadastro imediato na plataforma CAPES. Tinha uma outra pergunta que era meio conjunta com essa. Não me recordei agora que eu não... Era se vai ter no centro de línguas, PIBID. Pois é, nós não temos ainda definido as escolas nas quais o PIBID irá atuar. Por quê? Nas etapas em que a CAPES estabeleceu para ir tendo o processo de implementação do programa, nesse momento as escolas estão sendo indicadas para as secretarias de educação, estão cadastrando as escolas na plataforma da CAPES. Somente quando a CAPES liberar para as instituições de ensino, para as universidades, é que nós vamos poder verificar quais escolas a Secretaria de Educação cadastrou para receber os nossos programas. E aí nós vamos poder escolher entre essas escolas que a Secretaria de Educação cadastrou. Então, nesse momento, não há como saber qual escola que vai acontecer, nenhum dos programas. Apesar da UNB ter parcerias com escolas, né, com algumas escolas, já tem às vezes até uma tradição de parcerias, nesse momento nós não temos condições de definir ainda em quais escolas acontecerão nenhum dos programas do PIBID, nenhum dos projetos do PIBID. Muito bem. E Pedro, sobre as escolas, a pergunta do Roberto era se os centros de línguas estão incluídos ou não, só no ensino regular. Então, nós não temos informação de quais escolas foram incluídas, né? Então, não sei se, de repente, a Secretaria de Educação incluiu o centro de línguas. Provavelmente, quer dizer, no caso, nós temos... no caso do PIBID, nós não temos nenhuma de línguas, né? Nenhuma área de línguas, somente língua portuguesa. Então, mesmo se estiver no centro de línguas, pode ser estranho como é que vai ser. Então, provavelmente não terá atuação do PIBID em centro de línguas, né? Porque tanto inglês como espanhol não ficaram no PIBID, ficaram na residência pedagógica. Não, muito obrigada. Tem um aluno da Ana Júlia aqui, deixa eu achar ele aqui. Tem um aluno que está perguntando se eles têm que se enquadrar nos projetos dos coordenadores ou eles podem propor um projeto para o coordenador?
Então, quando os cursos enviaram os projetos para participar do projeto institucional, eles já fizeram uma proposta. Não quer dizer que é proibido o aluno sugerir alguma coisa para ser desenvolvida, mas a ideia geral do projeto já foi concebida pela licenciatura quando ela submeteu o projeto dela. Porque esse projeto ele passa por uma avaliação na CAPES, então ele tem que ser aprovado pela CAPES para ele poder acontecer. Mas ele pode sofrer inclusões. Assim. Não, que tem uma pergunta do seu aluno que ele te manda um abração e eu estou perdendo ela toda vez, mas eu vou falar aqui, do Jorge. O Jorge está com saudade das suas aulas. Não, mas não é o Jorge, no fim, eu acho que ele só está usando o Jorge, porque é o Rafax. Ah, Rafa. Eu sei. Enfim, manda um beijo que você sabe que esse aluno para ele, ele quer saber que fez pipique em matemática e quer saber se há interdisciplinaridade entre os projetos desses cursos na residência. Então, ele que está com saudade das suas aulas. Ele é um fofo. Rafax, a gente não tem na residência... Espera aí que está um barulho aqui, deixa eu só desativar alguns microfones aqui. A gente não tem na residência nenhum projeto interdisciplinar. O que a gente vê que acontece muitas vezes? Às vezes a gente está na escola, aí vamos supor que você é selecionado e você vai para uma escola, e o professor que está te acompanhando nessa escola, ele tem projetos interdisciplinares com outros professores da escola, e aí vocês podem colaborar nisso. Né? Então, como eu disse, né, no caso do PIBID, a gente tem um projeto geral mais ou menos delineado, mas não é que ele não pode sofrer nenhuma alteração, ele pode, alguns ajustes podem acontecer nesse projeto. Então, se vocês estão numa escola e tem um projeto muito legal de matemática com outra disciplina, e o coordenador, o docente orientador de matemática julgar que isso é importante para a formação de vocês, isso pode ser contemplado também. Tá? Então, é possível sim, não vou eliminar essa opção, não. Muito bom. E acho que a gente respondeu, né? O edital dos supervisores ainda vai ser lançado, porque ainda estamos nessa fase da Secretaria de Educação cadastrar as escolas. Sobre a equivalência da residência com algum estágio. Bom... Isso já foi deliberado, Ana? Acho que ainda não, né? Não, acho que se a gente for tomar por base o que foi, né, eu vou falar o que aconteceu no outro programa, né, no outro edital, que eu acho que a gente vai seguir um caminho muito parecido com o que aconteceu no outro. A gente teve, sim, um aproveitamento da disciplina, quem fez residência pedagógica pôde aproveitar ou 50% dos estágios ou 100% dos estágios. Eu vou dar o exemplo da biologia, porque era o projeto que eu coordenava. Na biologia, a gente tem 2 estágios, um de ensino fundamental e outro de ensino médio. Como a residência pedagógica aconteceu em escolas de ensino médio, os alunos que fizeram residência pedagógica e ainda não tinham cursado a disciplina de estágio, eles ganharam aproveitamento de crédito de estágio do ensino médio, mas eles tiveram que fazer o estágio do ensino fundamental. Mesmo a residência pedagógica tendo uma carga horária maior do que a carga horária do estágio, se a gente fosse juntar os 2 estágios. Mas a gente parte do princípio que são vivências muito diferentes, a vivência quando você vai fazer uma regência no ensino fundamental, é muito diferente de você fazer a regência no ensino médio. Então, a gente acha que mesmo participando da residência pedagógica, o aluno precisava sim fazer o estágio no ensino fundamental. Mas quando a gente concorda em participar desse programa, a universidade concorda em fazer um aproveitamento de estágio para os estudantes que participam de residência pedagógica. Eu só não vou saber responder agora para você quantos estágios ou quais os estágios que você vai conseguir aproveitamento, mas alguma coisa de aproveitamento vai ter sim, porque essa foi uma das exigências da CAPES para a gente poder participar do programa. E esses aproveitamentos são votados pelos colegiados dos cada curso, né? cursos. Aí varia de curso para curso, né? Não tem como a gente falar que vai ser tanto. Isso. Só um esclarecimento, gente, o edital da residência pedagógica, ele deve sair ainda hoje. Então, lá na página do DEG,
vocês vão estar vendo só o do PIBID, por enquanto, que a gente teve uma coisinha para resolver ainda do edital da residência pedagógica. Então, mas hoje, quero ver o sorriso da Heloísa. Tá. Hoje ainda ele vai sair. Hoje ele sai. Luísa, me permite uma coisa que de repente ninguém vai perguntar, eu acho que é importante alertar. Até a Raquel já colocou aí no chat o link lá do DEG, onde vocês acham o edital do PIBID. Né? Aqui no próprio chat vocês podem ver o link aí. Ao pegar o edital, tem lá o e-mail dos professores coordenadores de cada um dos projetos, com que os estudantes podem tirar dúvidas, né, sobre o próprio curso, sobre o próprio projeto específico. Porque os projetos eles são diferenciados. Né? Aquilo que a matemática vai fazer na escola poderá ser diferente daquilo que língua portuguesa vai fazer, porque aí tem uma questão do projeto, da proposta de trabalho que está sendo foi elaborada, que foi inclusive enviada para a CAPES, foi aprovada, né? Vai fazer alguma readequação agora em função da redução do número de vagas, né, de bolsas que nós tivemos. Como nós havíamos solicitados, se fosse somar tudo, davam umas 400 bolsas aí, e nós conseguimos só 120. Então, essa readequação, pela maneira que a gente já explicou a distribuição das bolsas, né, então os cursos têm que fazer cada projeto tem que fazer uma readequação aí do que vai ser feito. Mas é diferente. Quem for do curso de Sociologia ou História, quem for do curso de Pedagogia e quem for do curso de Filosofia, o e-mail lá dos professores, que está colocado lá no edital, tem um erro. Então, nós estamos publicando uma errata. Né? Mas aí vocês podem, pelo nome lá, se vocês são alunos do curso, podem até procurar, de repente, na própria página do curso, que vocês vão ter o e-mail desse professor para alguma dúvida mais imediata. Mas nós estamos publicando uma errata, que deve, se não saiu hoje, deve estar saindo amanhã, para que todos os e-mails saiam corretos. Tá? Então, aí vocês não vão ter problema. Mas hoje seria somente aí a filosofia, pedagogia, História e Sociologia, que formam um projeto interdisciplinar. E lembrando, novamente, nós não tivemos, na última edição, o PIBID nem de letras funcionando em SIL. Nós só vamos saber se o SIL vai estar disponível quando a CAPES divulgar as escolas que foram escolhidas. Então, nesse momento, eu não sei. E aí é que nós vamos verificar, pelo perfil do projeto que está proposto, né, e eu não saberia responder o caso específico do projeto de português, se caberia no SIL. Em geral, do que eu me recordo das discussões com os coordenadores, todos os projetos foram pensados em escolas, né, e não os centros, os centros de línguas. Né? Então, eu acredito que não terá, mas isso só vai poder saber quando as escolas estiverem lá na plataforma da CAPES, e aí cada subprojeto poder escolher qual escola vai poder estar atuando. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Assim, se tiver mais alguma dúvida, vocês fiquem à vontade para colocar, mas eu acho que, em linhas gerais, o edital da residência vai ser colocado hoje ainda. Tem gente perguntando, né, dos requisitos, se são iguais. Não são iguais, então olhem direitinho o edital, observem direitinho, por favor, o período do curso, né, em qual você vai se encaixar. Se for mais para o início, é PIBID, se for mais para o final, é residência. Avisem, por favor, para os colegas de vocês que possam ter interesse sobre esses programas, sobre esses editais. A gente sabe que agora, no período da pandemia, tem gente que não está podendo acessar as redes sociais o tempo inteiro, né? Então, envia o edital para o seu amigo, manda um e-mail para ele, porque foi bem sofrido para a gente. Assim, a gente trabalhou muito para conseguir essas bolsas e a gente precisa preencher todas as bolsas de todos os cursos. Então, assim, a gente pede para vocês que participaram dessa live aqui com a gente, né, que tiraram as dúvidas, que avisem aos colegas, né, que compartilhem os editais nas redes sociais de vocês, mandem mensagem, dê uma ligadinha, o que for, avisem os colegas, porque a gente sabe que sempre tem aquele colega que não está prestando muita atenção, ou que não está nas redes sociais, né? Então, vamos lembrar de avisar os colegas. E, assim, eu queria deixar como mensagem final, né, agradecendo muito a presença de vocês.
falar que se vocês ainda tiverem dúvida, vocês podem mandar um e-mail também lá para cildeg@unb.br, que a gente encaminha as dúvidas para os coordenadores, ou então podem mandar para a Cildeg, ou entrem em contato comigo, com a professora Ana Júlia, com o professor Pedro, que a gente vai ter a maior satisfação em tirar as dúvidas de vocês. Que então vocês realmente se inscrevam, a gente tem muita vaga, avisem os colegas, né? E que vai dar tudo certo, assim, é muito... Vocês vão ver que é um processo, como o professor Pedro falou, como a professora Ana Júlia falou, também falou, é um processo de muito aprendizado, né? É muito bom. Os estudantes aprendem muito, a gente faz também palestras, eventos, né? É muito importante para a formação de vocês. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos, né? Do professor Pedro, da professora Ana Júlia, a presença de cada um de vocês. Falar que se tiverem dúvidas, entrem em contato, que a gente está aqui à disposição para dirimir essas dúvidas e que para fazer que esses programas sejam um sucesso. E quem já tem alguma bolsa que não possa acumular, pode entrar como voluntário também, né? A experiência é muito boa, é muito interessante. Todos os depoimentos dos nossos alunos que participaram, conversem com os alunos de vocês, eles sempre têm depoimentos assim de um enriquecimento profissional e pessoal muito grande. Então, eu incentivo muito a participação e a inscrição de todos vocês, que vai ser ótimo. A gente garante que vai ser desafiador, mas um momento de muita aprendizagem, de muita troca, muito importante para a formação desses profissionais, né, que a gente precisa aí, desses professores que a gente precisa para ajudar a educação no Brasil, né? Pedro, Ana Júlia, querem falar mais alguma coisa? Eu quero. Eu Então, sempre quero falar, né? Primeiro agradecer, né, a oportunidade da gente poder divulgar os editais aqui, eu acho que isso é muito importante. Reforçar o que a Luísa falou em relação ao quantitativo de bolsas, lembrando que se a gente não consegue, vamos supor que a gente não consegue 8 alunos para um determinado bolsistas, né, para um determinado subprojeto, o subprojeto não pode abrir. Então, a gente precisa da ajuda de todo mundo para que a gente consiga contemplar todas as bolsas, né? Porque não tem como a gente lutar por mais bolsas pelo DF se a gente não está conseguindo usar todas as bolsas que estão sendo disponibilizadas para a gente. Então, a gente pede nesse momento que vocês divulguem o projeto, né? Divulguem a seleção, nos ajude nessa divulgação para que a gente possa atender aí, de fato, a todas as bolsas, né? E o projeto possa acontecer da melhor forma possível, tá bom? E dizer que é uma experiência muito legal, vocês podem consultar os colegas que já participaram desses programas, é uma experiência super válida para a formação de vocês e que eu acho que vale a pena experienciar. Mesma coisa, prazer danado estar com vocês e estamos à disposição aí na coordenação, né, para aquilo que a gente puder contribuir. É muito importante que cada um procure o coordenador do curso específico, porque ele tem informações mais claras, né, sobre a área, sobre o projeto, mas a gente se coloca à disposição também naquilo que for possível apoiar e tirar dúvidas. É isso mesmo. Eu queria dar a professora Fátima Brandão apareceu aqui no nosso chat, mandando um abraço. A gente também manda um abraço para ela. A licenciatura em computação vai estar na residência pedagógica, né? E avisem também o pessoal da licenciatura em computação que vai ser lindo. Apareceu, Fátima, que bom te ver aqui, que eu não tinha te visto, só tinha visto a Rosana. Não, é porque a minha conexão é péssima, e quando eu ligo tudo, isso aqui cai, então eu fico só aqui na escuta, mas estou acompanhando vocês. Maravilha. Bom. É uma conquista, né? Chegarmos aqui. Sim. Parabéns a todos. É uma satisfação ver que a gente sempre está aí na luta. Juntos.
Junto. Juntos fica melhor, né? Pelo menos a gente vai de mão dada e se diverte no caminho. A professora Edna, agora também estou vendo, Edna Cristina, do LIP, está aqui no cantinho. Aí, Edna, muito bom, que são as professoras dos projetos. Ó, Edna, dá um tchauzinho aí para o pessoal. Tá com áudio fechado. Tá ótimo, tá? A gente entendeu. É isso, pessoal. Então, muito obrigada. Até a próxima. A gente vai selecionar pedaços, né? Vamos tirar esse final nosso aqui e a gente vai tentar colocar no canal UNB Mais Educação para que quem quiser rever as falas, Ô, a gente Heloísa, vai acho que tem tentar uma postar. mãozinha levantada, Carolina Nóbrega. Não sei Carolina, você quer fazer uma pergunta? Ó, tem a Estela. Mais alguma coisa? Não estou vendo. Acho que foi erro. Tá. Acho que pode ter sido. Meninas, se vocês tiverem dúvida, Carolina, Ela Estela, podem tem, ela falou ali, ó. Tem uma dúvida. Então, é isso, gente. Agradeço aí muito a oportunidade. Estamos juntos nessa. Estamos. Carolina, você quer fazer a dúvida, falar a sua dúvida? Oi, boa tarde. Eu posso falar? Pode. Quem quiser saindo, pode sair. E quem quiser ouvir a dúvida, pode ficar. Então, eu fiz a inscrição para a PIBIC e ainda não saiu o resultado. E aí foi falado sobre as bolsas, né? Que não dá para ser bolsista na residência e no PIBIC. Aí eu quero saber como que eu faço para... porque hoje saiu o edital para residência e eu quero saber se eu posso me inscrever para bolsista, sendo que eu ainda não tenho o resultado do PIBIC. Deu para entender? Deu, perfeitamente. Quando sai o resultado do PIBIC? Então, o resultado sabe, provisório Carolina? já era para ter saído, mas parece que teve uma manutenção no sistema e ainda não saiu, foi prorrogado o prazo, então eu não sei. Então, para fazer a inscrição, eu não tenho certeza se eu coloco voluntário ou não, por causa do PIBIC, que eu ainda não sei se eu fico como voluntária, se vou ser bolsista, enfim. Posso te dar uma sugestão, Carolina? Sim. Pode dar. O PIBIC, mesmo que saia a bolsa, é 1 ano a bolsa, né? Seria até agosto do ano que vem. E a residência, ou o PIBID, eles são 18 meses de bolsa. Então, se eu fosse você, eu faria a inscrição e se saírem as duas, você opta por uma delas. Porque quando sair o resultado do PIBID... essa opção de decidir, então, quando sair. Se sair as duas, eu tenho a opção de decidir. Porque se sair o resultado do PIBIC e você for selecionada como bolsista, de qualquer forma você tem que confirmar que você quer a bolsa. Mas você pode declinar da bolsa também, entendeu? Não é porque você se inscreveu que você precisa assumir a bolsa. Você pode falar, não, eu tenho uma bolsa que vai durar um tempo maior e eu prefiro ficar com a outra bolsa. Isso não tem problema, quando você for fazer sua inscrição no PIBIC. Ou se você preferir ficar com a bolsa do PIBIC, você abre mão da bolsa na residência ou no PIBID e fica como voluntária. Mas vai dar tempo também. Carolina, o edital do residência, ele está bem mais longo do que o do PIBIC. Então, vai dar tempo de sair o resultado e você optar. Isso. E também na entrevista, você pode sinalizar isso. Então, durante o processo, você pode sinalizar que vai mudar de status, vamos dizer assim. Mas se inscreva. Ah, tá, entendi. Muito obrigada, gente. Esclareceu bastante. Tá bom? Então, se inscreva e durante o processo você vai ter o resultado de um ou de outro, aí você sinaliza como você prefere. Tá legal? E aí fica para todos. Pessoal, é isso. Muito obrigada. Agora vamos, né? Se tiverem ainda alguma dúvida, entre em contato com a gente. Pode ser pelo cildeg@unb.br. E até a próxima. Obrigada e boa sorte aí no processo. Tchau, tchau. Tchau.